A paz do Senhor, como você está nessa manhã? Espero que esteja bem, não somente você, mas toda a sua família, a sua casa. Que o Espírito do Senhor possa nessa manhã alegrar o teu coração, fortalecer a sua alma e edificar a sua vida. Quero compartilhar convosco mais uma palavra da parte de Deus nessa manhã, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, no verso de número 57 e 58, a Bíblia diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeiro, eu quero comentar que Paulo ele traz uma narrativa a respeito da ressurreição de Cristo, que é a base da nossa fé e a fonte de toda a nossa existência. E Paulo faz o paralelo entre o primeiro Adão, aquilo que o primeiro Adão entregou, perdeu, e o que o segundo Adão, Cristo, recuperou, conquistou e entregou a nós. Paulo fala um pouco a respeito do arrebatamento e, por fim, Paulo fala sobre a doutrina da glorificação, onde seremos revestidos da glória de Deus, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então ele faz uma pergunta a respeito do poder da morte. Ele termina dizendo: onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E então ele termina: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está exaltando a obra salvífica de Jesus. Paulo está exaltando a vitória do nosso Senhor na cruz, sobre a lei, sobre o pecado, sobre todas as coisas. Como ele venceu a morte e através dessa vitória ele entregou a todos quanto creem no seu nome. A vitória que o Cristo nos entregou por meio da sua morte é uma vitória tão espetacular que não se pode comparar com o tempo que vivemos. É este Paulo que diz que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, por fim, Paulo termina dizendo: então, meus amados irmãos, sejam sempre firmes e constantes. Sede firmes e constantes. Paulo fala de firmeza. Sabe, firmeza de ânimo, firmeza de fé, firmeza de comprometimento. Esta é a firmeza que Paulo está dizendo. Não resvalar os seus pés nem para a direita nem para a esquerda. Não se vitimizar quando você se sente magoado, afligido, ferido por coisas que talvez você não concorde. Então não se faça de vítima. Não se faça de coitadinho. Não seja aquela pessoa que está sempre lamentando a dor, sempre lamentando a tristeza. Não, seja autor da tua história. Seja autor da tua vida. Seja o senhor da tua própria história. Seja firme. Seja firme, mas não seja firme apenas hoje. Paulo diz: seja sempre firmes e constantes. A constância é o que faz a diferença na vida do cristão. Porque existem pessoas que um dia elas estão tão cheias de fé que são capazes de conquistar o mundo inteiro. Um dia estão tão cheias de fé que têm a certeza do seu ministério, da chamada, da vocação. Mas no outro dia, quando vem a crise, quando vem a tribulação, vem a prova, já abandonam tudo, já entregam tudo, já desanimam de tudo, já não acreditam em mais nada. Isso não é constância. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos ser apenas firmes. Não podemos ter apenas a firmeza do que acreditamos, mas temos que ter constância nessa firmeza. O que eu creio hoje, eu tenho que continuar crendo amanhã. Porque afinal o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o teu Deus e o meu Deus. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente.
Então eu quero que você se lembre daquilo que Deus já fez por você. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, traga à sua memória aquilo que Deus já fez por você. Quantas vezes você pensou que iria tudo se acabar, mas Deus entrou com a providência? Deus é aquele que chega sempre nos 45 do segundo tempo. É exatamente quando a gente pensa em entregar os pontos que o milagre acontece. Quando foi que Deus te desamparou? Quando foi que Deus te abandonou? Quando você pensou que não havia mais solução, a porta se abriu. Quando você pensou que não havia mais saída, então Ele abriu um caminho. Então, você não pode acreditar somente quando as coisas vão bem. Já dizia Jó, receberemos o bem do Senhor e não receberemos o mal. Quer dizer, queremos as bênçãos, mas não queremos as provações. Aceitamos quando Deus nos abençoa, mas não queremos aceitar quando Deus nos prova. É exatamente na prova que você precisa ser firme. É exatamente na prova que você precisa ser constante. É exatamente na prova que você precisa demonstrar que a tua fé, ela não é uma fé emocional. Ela não é uma fé volúvel. Ela não é uma fé que está amparada nas circunstâncias, mas é uma fé que está amparada na palavra de Deus. E ainda que tudo diga não, ainda que tudo se levante contra ti, a palavra dele permanece para sempre. Afinal, foi Cristo que disse no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Cristo estava dizendo, mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis, a palavra dele ainda vale. A promessa dele ainda vale. O que ele nos disse continua valendo. Jesus sabia o que estava dizendo. Ele havia saído de um batismo onde o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de pomba e uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas agora ele está no deserto 40 dias depois, cansado, faminto. Então o tentador chega no momento da fraqueza e diz: e agora? Quem é você? E agora? Vai continuar acreditando no que você ouviu quando tudo ia bem? Vai continuar acreditando no que você ouviu quando as coisas eram favoráveis? Ou você vai negar? Se você fosse filho de Deus, não deveria estar passando necessidade nesse deserto. Se você fosse filho de Deus, não deveria estar passando por privações nesse deserto. Ora, será que você é realmente o filho de Deus? Por isso a resposta de Jesus é fantástica. Porque quando ele diz, nem só de pão, ele está dizendo, nem quando tudo é favorável. Não apenas quando tudo é ao meu favor. Não apenas quando todas as coisas vão bem. Não apenas quando todas as portas estão abertas. Não apenas quando eu sou promovido. Não apenas quando eu sou abençoado. Não apenas quando eu estou debaixo de uma prosperidade tremenda. Não apenas quando todas as coisas conspiram ao meu favor. Acima de tudo isso, o homem viverá da palavra do Senhor. O que sai da sua boca, disso viverá o Senhor. Disso viverá o homem. Então eu quero que você entenda nessa manhã. Além de ser firmes e constantes, ele diz, sempre abundante na obra do Senhor. Primeira coisa que acontece com algumas pessoas quando se magoam, quando são feridas, quando ficam dodói, abandonam a obra, abandonam o chamado, abandonam o ministério, abandonam aquilo que Deus fez. Ora, a firmeza e a constância, ela deve gerar em nós a abundância na obra. Por quê? Porque ele diz, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A recompensa vem do Senhor. A recompensa é Ele que dá, porque foi Ele que chamou. Então eu quero nessa manhã deixar essa palavra no teu coração e dizer para você, não pare. Não desanime o teu coração. Não entregue os pontos. Fique firme. Seja constante. Abundante na obra do Senhor. E recebe essa palavra no teu coração. Que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus.